Palavra dela, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, continue abençoando o nosso Senhor, pastor aqui, todo mundo que estamos aqui. Em nome de Jesus. Sem entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, eu te peço, aquele que vive e que ri hoje, e para como sempre. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é o final da história de Salomão. Todo mundo tem uma história. E a nossa história, ela é dividida em 3 momentos principais. Quais são os 3 momentos? Começo, meio e fim. Existem pessoas que elas começam bem, terminam mal. Alguns começam mal, terminam bem. Outros começam bem, terminam bem. Outros começam mal e terminam mal. Salomão foi como? Salomão começou bem. Mas no meio do caminho que é o mais interessante da história de Salomão. Começo, sabe que o começo, nós fazemos muitas coisas por empolgação. Começo de relacionamento, começo de um namoro. Todo começo é uma coisa, né? O pessoal vai trabalhar numa empresa, quando ela começa lá, como é que é? Ela começa empolgada, ela começa envolvida, ela começa no foco, ela começa fazendo o melhor. Mas e no meio? E quando vai chegando no meio dos anos? O grande problema não é começar. Você já viu um maratonista? Nós teremos agora em dezembro a corrida de São Silvestre. E como que é a corrida de São Silvestre? Na hora que dá a largada, o cara não sai no gás. Quem sai no gás são aqueles corredores doidos. Porque o maratonista de verdade, como que ele sai? Ele já sai num ritmo que ele vai conseguir manter até o final. Não adianta você sair empolgado, correr, porque quando chegar na metade do caminho, você vai estar com a língua de fora, você não vai aguentar correr mais. Então, às vezes a gente começa as coisas na vida, serve para tudo, relacionamento, profissional, na obra de Deus, para tudo serve isso. A gente começa com muita empolgação, com muito fervor, com muito gás, né? Mas vai chegando na metade do caminho, a gasolina começa a faltar, o gás começa a faltar, o que a pessoa faz? Começa a desanimar. Salomão, quando ele começou a reinar, ele começou na presença de Deus. Ele começou fazendo certo. Ele começou buscando a Deus, ele edificou o templo, depois ele fez a casa dele, ele foi fazendo tudo certo. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Ele começou a olhar para o lado. O problema não está no começo, o problema está no meio. Porque no meio, a pessoa ela começa a perder o foco. Tem pessoas que morrem na represa de Mariporã, Guarapiranga. Por que as pessoas morrem na represa? Porque elas vão nadando e elas vão naquele gás. Mas quando chega no meio da represa, começa a dar cãibra, né? Começa a faltar força. E o que ela acontece com ela? Ela afunda. Porque ela perdeu o gás, o ânimo, a disposição que ela estava. Salomão, o que aconteceu com ele no meio do caminho? Ele perdeu o foco. Lembra que eu preguei semana passada para vocês, as mulheres? Ele começou a se deixar influenciar pelas mulheres. Ele começou a sair da direção de Deus. A pessoa, quando ela sai aqui da chácara, geralmente quando a pessoa ela sai, depois de ficar aqui o período certinho, ela sai bem. Ela sai bem. Por que ela sai bem? Porque aqui não tem a droga, aqui não tem a substância que ela usava. Ela fica mais forte, fisicamente. Então ela sai daqui no gás, sai daqui bem. E o problema é que essa sensação de estar bem, essa sensação de já ter superado, ela é uma sensação perigosa. Ela se chama como? Autoconfiança. A autoconfiança, ela é importante em muitos momentos da vida. A gente tem que ser autoconfiante. Mas nós não podemos fazer da autoconfiança uma imprudência para a nossa vida. Salomão, quando ele se desvia de Deus, ele começou a andar pelos caminhos que as mulheres estavam conduzindo ele. Ele queria agradar aquela mulherada toda. Eram 1000 mulheres que ele tinha. Eram 700 esposas e 300 concubinas. Ele começa a querer agradar, colocar imagem aqui, imagem ali, acendia um incenso, sacrificava aqui. E daqui a pouco Salomão estava o quê? Desviado da presença de Deus. E qual foi a consequência? O capítulo 11 mostra a consequência.
o reinado de Salomão foi dividido. Ele perdeu. Eu aprendi uma coisa com essa palavra. Todo afastamento de Deus leva a perder. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vou repetir, para guardar. Todo afastamento de Deus leva a perder. Você pode ter demorado a sua vida inteira para construir uma coisa. Você pode ter demorado anos para construir algo. Você consegue colocar tudo a perder quando você se afasta da presença de Deus, quando você desvia do foco. Salomão desviou do foco. Diz a Bíblia que o profeta Aias, ele encontra Jeroboão, que tinha se levantado contra Salomão, e diz a Bíblia que ele vai, esse profeta pega uma capa nova, e ele rasga esta capa em 12 pedaços, representando cada pedaço uma tribo de Israel. Ele pega aqueles 10 pedaços e entrega para Jeroboão e fala assim: você vai governar em 10 tribos. Você vai ser o governador de Israel, você vai ser o rei de Israel. Salomão perdeu esta bênção que tinha de governar sobre tudo. É tanto que quando você vê o texto do capítulo 12, que fala do filho de Salomão, Roboão, ele já perdeu o reinado. Ele só reinava em 2 tribos, Benjamim e a tribo de Judá, né? Qual foi a consequência do afastamento? Perdeu. Salomão, ele começou bem a caminhada com Deus, mas no meio do caminho desviou. E o texto vai dizer que ele só não perdeu tudo porque Deus teve misericórdia. Olha quantas coisas nós já perdemos na vida. Olha quantas oportunidades nós já perdemos. Olha quantas portas que Deus já abriu para você. Quantos livramentos Deus já deu. Quantas oportunidades, quantas pessoas boas já passaram na vida de vocês. Está aqui hoje uma oportunidade de Deus para cada um de nós. Isso aqui é uma oportunidade. Qual oportunidade? Recomeçar. O que é recomeçar? Começar do zero. É zerar e começar a partir de agora uma nova caminhada. Se você começa certo, a probabilidade de você acabar certo, ela é grande. Começa errado, tudo que a gente começa errado não vai dar certo. Você vai construir um muro. Se a primeira fileira de tijolos você começou errado, como que o muro vai ficar? Fica errado. Então você está aqui hoje recomeçando a tua vida. Como que eu recomeço certo, pastor? Colocando a tua cabeça, colocando o teu foco, colocando o teu coração em Deus. É assim que nós devemos começar. Amém, queridos? Amém. É assim que vocês devem começar, que vocês devem recomeçar a vida de vocês. Olha a oportunidade que Deus está nos dando hoje, de nós estarmos aqui. Quantas coisas nós já perdemos. Pastor, eu tenho 20, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Não importa a idade que você tem. Não importa. Do mais jovem aqui ao de mais idade. Não importa. Hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade. Obrigado. Amém? Ela veio, sabe por que ela veio? Não é porque você é bonzinho, ou porque eu sou bonzinho. Ela veio pela misericórdia de Deus. Então, Salomão lhe perdeu. Tem coisas que nós não precisamos perder. O final da história de Salomão o final poderia ter sido diferente. Já estava escrito o final da vida dele? Não. Eu não acredito que o final da vida de ninguém está escrito. Eu acredito que nós estamos construindo. Por que a história de Salomão acabou assim, pastor? Sabe por quê? Porque foi o que ele plantou. Foi o que ele plantou. O que a gente está plantando hoje? Você está plantando aqui, buscando, você está plantando aqui, está na presença de Deus e glória a Deus por isso. Você vai colher isso. Porque aquilo que nós estamos plantando hoje, nós não podemos reclamar daquilo que nós vamos colher amanhã. A história de Salomão acabou aqui no capítulo 11, mas ela poderia ter continuado, sei lá, um pouco mais. Ele poderia ter vivido algo diferente. Por que ele não viveu? Deus escreveu assim? Não. Ele viveu porque ele plantou assim. Ele viveu porque foram as escolhas que ele teve no meio do caminho. E a cada escolha que nós estamos tendo, cada oportunidade que Deus está nos dando, nós estamos escrevendo a história da nossa vida. Amém, queridos? O que a gente tem que fazer então? Abraçar a oportunidade.
Porque talvez seja a última, né? E quantos não passaram aqui e era realmente a última oportunidade? E quantos que não passaram aqui que a última pregação que ouviu foi a minha aqui dentro? Dizendo para eles, abrace a oportunidade. O cara saiu, não aproveitou a oportunidade e perdeu o bem mais precioso que nós temos. Não é o carro, não é o emprego. O bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida. Então que em nome de Jesus nós possamos agarrar essa oportunidade. Esse final aqui, sabe quem escreveu? Salomão. Ele que escreveu esse final. Poderia ter sido diferente, ele poderia nem ter perdido o que ele perdeu. Mas foram as consequências das suas escolhas. Deus não é injusto. Deus, ele é justo. Ele é tão justo que se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. O que nós temos plantado? É o que nós vamos colher amanhã. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um. Guarde essa palavra no coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar os olhos para a gente orar? Curva a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Que nessa oração você possa entregar nas mãos do Senhor. Amém? Tá bom. Vida.